quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não tornarem-se como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se abaixa como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia do Santo Anjo da Guarda. O dia dos Santos Anjos. Se domingo nós rezamos o dia de São Miguel Arcanjo, hoje nós comemoramos o dia dos Anjos do Senhor, aqueles que protegem e zelam da nossa vida. Por mais que pareça uma coisa estranha, mas existe sim pessoas lá no céu, existem sim almas lá no céu responsáveis por cuidar da nossa vida, responsáveis por defender-nos no combate. Muitas das vezes, quando nós estamos em apuros, quando nós vamos fazer alguma coisa, quando a nossa vida está em perigo, eles trabalham para nos defender. Tem muitas das vezes que a gente faz aquela brincadeira, né? Quando uma pessoa se arrisca demais, né? Por exemplo, a pessoa subiu num lugar alto ali, sem segurança nenhuma, corre o risco de cair. Aí, nós aqui embaixo ficamos falando assim: nossa, mas os anjos do Senhor dessa pessoa devem estar trabalhando dobrado, né? Mas essa brincadeira em si, ela tem um pouco de sentido, porque quando nós se arriscamos demais, os nossos anjos trabalham, literalmente, para garantir a nossa proteção. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra a comparação entre como nós devemos entrar no reino dos céus. Ontem, nós celebramos o dia de Santa Teresinha. E ontem, eu falei sobre a questão da humildade, sobre a questão de que ninguém é maior do que ninguém dentro do reino dos céus. Hoje, nós celebramos o dia dos anjos da guarda, o que reflete um pouco mais essa questão da humildade. Eu considero essa semana como a semana da humildade. Ninguém é maior do que ninguém no reino dos céus, e ninguém é maior do que ninguém para Jesus. Nós consideramos todos nós como os irmãos. Aí a gente lembra de uma frase que o próprio Jesus disse: vós sois todos irmãos. Se nós somos todos irmãos, irmão, não existe uma diferença entre um irmão e outro. O que diferencia um irmão e outro? A idade. E com a idade, você consegue mais experiências do que o outro. Mas se você for colocar um irmão contra o outro, você vai ver que os dois são iguais. Têm os mesmos costumes. Fazem praticamente, não fazem as mesmas coisas, mas têm certos costumes que são idênticos. Eu não vou falar que a pessoa é igual, mas certos costumes a gente olha que é idêntico. Que nem aqui em casa, aqui na minha casa, é todo mundo esquecido. Eu esqueço de alguma coisa, às vezes eu esqueço onde que eu coloquei meu óculos. Às vezes a minha irmã esquece de alguma coisa. Às vezes meu pai esquece de alguma coisa. Todos nós, às vezes aqui a gente esquece, a gente demora um tempão para poder caçar o negócio e aí o negócio tá na nossa cara. É assim. As características que moldam um irmão com o outro. Na nossa vida não é diferente. Nós devemos nos colocar ao lado de uma outra pessoa como se a pessoa fosse o nosso irmão também.
Identificá-lo como um irmão é importante porque daí a gente reconhece que ele não é maior do que eu não sou maior do que ele e que todos nós temos as mesmas características. Até no trabalho isso é importante. Ontem eu estava respondendo uma questão sobre essa questão do trabalho. O professor virou e falou assim: e quando você tem um chefe que ele grita demais, que ele fala muito alto e que isso deixa os funcionários irritados? Que de certa forma deixa, né? Imagina um chefe grosseiro no trabalho, um chefe estressado no trabalho. O que você faz? Você briga com ele ou você conversa? A ideia em si é que nós conversemos. Caríssimos irmãos e irmãs, brigar e passar por cima do chefe, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai nos desmotivar e vai nos levar para baixo. Se nós quisermos ir para cima, nós devemos se abaixar. Na lei da Igreja Católica e na verdade no mundo, para nós subirmos, nós precisamos nos abaixar. Para nós subirmos, nós precisamos primeiro deixar que o outro suba. Deixar que o outro se levante, ajudar o outro a se levantar, e assim também nós vamos se levantar junto com ele. Jesus espera de nós isso. Ele não quer que você ajude o outro a ser o melhor em tudo, mas ele quer que você ajude o outro para que você também seja ajudado. A ideia da Igreja Católica é isso, é você ajudar para ser ajudado. Quando nós fazemos esse bem para outra pessoa, a outra pessoa reflete esse bem para nós. É como um espelho. É como um eco. Quando a gente está lá nas montanhas, quando a gente grita, a nossa voz não retorna. É mais ou menos assim que Jesus quer na nossa vida e na nossa humanidade. Nada no mundo é impossível. O povo fala às vezes, mas é impossível acabar com a guerra lá em Israel, por exemplo. É impossível acabar com a guerra lá na Ucrânia. É impossível acabar com a guerra que está tendo hoje em dia. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu falei ontem sobre o desgaste. E eu aprimoro a frase que eu utilizei ontem. Nós não podemos se desgastar para converter o nosso irmão. Mas o que nós pudermos fazer para tentar mudar a vida dele, a gente pode tentar. A tentativa é diferente do esforço. A tentativa e o esforço são ligados, mas uma é diferente da outra. Se você se esforça muito para mudar a vida do outro, pare. Você está errado. Tentativa. Tente mudar a vida dele através de aspectos, através de modelejos, através de ideias. Mas não se esforce. O máximo para mudar a vida dele. Eu não estou falando que a gente não pode ser esforçado. É claro que a gente precisa ser esforçado para mudar o outro. Na verdade, o Padre Léo falava uma coisa que é verdade. Nós precisamos ter esforço para tudo. É que eu estou tentando diferenciar o esforço da tentativa. A obrigação de você fazer aquilo e a tentativa. Quando nós se desgastamos demais, quando nós suamos demais para mudar a vida do outro, nós acabamos que nós não enxergamos o que os outros precisam. E nós ficamos só naquele indivíduo. Tentar mudar a vida do contexto em geral. Você não vai conseguir. É necessário que nós façamos um exame de consciência para ver em quais pontos nós exageramos e em quais pontos nós temos a paciência para mudar o outro. O indivíduo nunca vai ser mudado totalmente. Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo: cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois digo a vocês, os anjos dele no céu estarão sempre na presença do meu Pai que está nos céus. A gente pode mentir para todo mundo. A gente pode mentir para o mundo inteiro. Mas para Deus a gente nunca vai mentir. Porque o nosso anjo da guarda vê o que nós estamos fazendo. E Deus também vê o que nós estamos fazendo. Nós temos duas pessoas ali que sabem tudo o que nós estamos fazendo sem a gente nem contar.
duas entidades. Coisa glamurosa, coisa bonita, coisa impressionante é saber que Deus não descuida de nós em nenhum momento. Que no Evangelho de hoje nós possamos reconhecer especialmente como cuidar da outra pessoa, como ajudar a outra pessoa no contexto religioso e no contexto físico, sem passar por cima da pessoa, deixando ela no nível de que todos nós somos iguais. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.